Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o facilitador Emanuel Reis, diretamente da Escola Studio. Vamos dar início à nossa terceira aula de conteúdo da disciplina de Programação de Jogos Digitais 1, unidade curricular, com o assunto GitHub, versionamento de código. Pessoal, vamos bater um papo hoje sobre repositórios remotos, repositório em nuvem, branch, comandos, principais comandos do GitHub e controle de versões. Mas aí, vocês sabem me informar para que serve o versionamento de código? Algum de vocês já teve alguma experiência com versionamento de código? Pode me passar aí alguma informação? Qualquer informação serve, pessoal. Para que serve? Alguém já fez? Ninguém fez? Entendeu? Eu estou ouvindo bem baixo. Tá bom. Agora ficou ótimo. Ok, pessoal, é isso mesmo, tá? Olha só, na vida de desenvolvimento, na vida de programação que vocês estão entrando, o GitHub, ele é básico, ele é a tua ferramenta número 1, tá, pessoal? Porque hoje ninguém faz nada sozinho. O programador de hoje, ele trabalha em equipe e ele trabalha em equipes remotas. Quando você entrar numa empresa de desenvolvimento grande, que é o que eu desejo para vocês, que vocês entrem no mercado e trabalhem em grandes empresas, façam grandes projetos, vocês vão trabalhar, tipo, vocês vão estar aqui no Brasil, aí vocês vão estar trabalhando junto com um indiano, com um chinês, com um americano e com alguém lá no México, um mexicano. Todos vocês vão estar trabalhando em cima do mesmo código, tá? Em cima do mesmo código. Como é que isso vai ser possível? Através da ferramenta de versionamento. Aqui eu vou falar sobre o GitHub. O GitHub, ele é a principal, é a mais usada, não tem jeito, é a campeã de mercado. Pessoal, a maioria dos recursos dela é gratuito. O que você precisa fazer é instalar o GitHub na sua máquina, o GitHub Desktop, e fazer uma conta no GitHub remoto, que é no site do GitHub. Tá, pessoal? Então, para que serve o GitHub? O GitHub é uma plataforma de desenvolvimento colaborativo, que permite armazenar e compartilhar projetos de software e que funciona como uma rede social para desenvolvedores. Por que uma rede social para desenvolvedores? Porque através do Git, hoje, as empresas de recrutamento, elas estão utilizando o GitHub para pesquisar os projetos dos candidatos às vagas. Como que funciona? Tudo que você faz, você posta no GitHub. Imagina que o GitHub é o teu pedacinho de nuvem gratuito. Imagina, você não precisa pagar para ter um pedacinho de nuvem. Diferente se você for utilizar um Amazon da vida, um AWS, que você tem que pagar por tudo que você colocar lá na nuvem. Aqui o GitHub, ele é uma forma de tu colocar o teu código lá e as pessoas visualizarem teu código, mas claro, tu tem que permitir a visualização, ou pode ser público ou pode ser privado. Então o GitHub, ela te dá essa possibilidade de te dá essa visibilidade. Ok, pessoal? Então vamos lá. O que é que o GitHub ele te proporciona? O armazenamento e compartilhamento, tá? O GitHub ele é um serviço de hospedagem na web para repositório do Git, um sistema de controle de versões que permite aos desenvolvedores armazenar e administrar o código, registrar mudanças e colaborar em projetos em simultâneo. Como assim? Você está desenvolvendo um código junto com uma equipe.
Quando você fizer uma alteração no código, tu pode subir aquela alteração e ela já vai fazer parte do projeto todo. Porém, a palavra controle, o que a palavra controle faz? Ela marca lá a hora, a data, quem fez e pode colocar um título. Por exemplo, você tem um código lá que você precisou trocar uma figura. Quando você vai subir a outra figura no Git, você tem que colocar uma mensagem. Você vai colocar assim, atualizando, sprite, tal. Aí quando você subir o código, vai estar lá o seu nome, o horário, a data e a mensagem. Quando o outro colega que está mexendo no mesmo código olhar a sua mensagem, ele vai dizer, olha, o João, ele alterou o código. Pô, legal, ele já fez essa parte aqui, eu já vou fazer outra parte, outro colega já sobe outra parte, então fica bem legal. E outra coisa, a gente vai ver o conceito de branch. As branches, elas são como se fosse desenvolvimentos em paralelo, linhas de desenvolvimento. Por exemplo, nós podemos ter uma versão de software que ela está em produção, ela está em desenvolvimento, DevOps. Ela não está em produção. Quando ela estiver em produção, que ela estiver toda testada, coloca uma outra branch para produção, ela já vai ser utilizada, subir na nuvem para o cliente, enquanto que as outras estão sendo testadas, tudo em paralelo. É muito robusto, é muito profissional trabalhar com GitHub. E eu recomendo para vocês, quem está entrando na área de tecnologia, quem quer ter sucesso em tecnologia, faça esse dever de casa, estude GitHub, porque ele é a tua base, qualquer cargo de programador, qualquer cargo na área de desenvolvimento vai te exigir como primeiro item versionamento de código GitHub. Rede social, né? O Git ele funciona como uma rede social para desenvolvedores porque permite network, o compartilhamento de ideias e código e discussão de questões em fóruns temáticos, aquilo que eu estava falando para vocês. O GitHub ele é da seguinte forma, tu tem o teu GitHub lá, tu tem o teu perfil, ele é idêntico a um Facebook, ele é idêntico a um Instagram, só que ele é mais profissional. Em vez de tu subir foto, em vez de tu subir vídeo, não, tu sobe o código, deixa o teu código lá. Aí, de repente, eu estou fazendo a minha pesquisa aqui, minha pesquisa de mestrado, doutorado, tem um assunto que eu não domino. Aí tem um outro colega que fez, uma outra pessoa, ele fez aquilo que eu estou precisando e jogou lá no Git. Quando eu fizer a pesquisa, opa, um colega lá de Brasília fez essa pesquisa e está lá, e disponibilizou. Eu mando uma mensagem para ele, eu peço o código, ele me libera, aí eu faço o clone do projeto dele para minha máquina. O que é o clone? Eu vou lá no repositório dele, pego, trago para mim, baixo na minha máquina e utilizo o código, tá? Sem problema de direito autoral, sem problema de negócio. Não posso também dizer que aquele código foi meu, né? Que isso aí é plágio, não pode. É apenas a parte colaborativa. Eu posso melhorar o código dele e posso utilizar o código dele. Então, as pessoas de desenvolvimento, as pessoas que trabalham na área de tecnologia, elas utilizam o GitHub para quase tudo, pessoal. Inclusive para subir os seus códigos. Olha aí o que eu falei para vocês, portfólio. Pessoal, isso é necessário. Se tu está na área de tecnologia e tu não tem um GitHub, sai dessa aula, vai logo fazer a tua página, vai logo te cadastrar lá. É de grátis. Pode fazer o teu portfólio, pode fazer a tua página e pode começar a colocar lá os teus trabalhos. Ele é organizado idêntico a um diretório de computador. As pastas lá são chamadas de diretório e as branches são como se fossem os capítulos. Tá? Trabalho em equipe, já comentei com vocês. O trabalho o GitHub, ele facilita o trabalho em equipe, permitindo que os desenvolvedores colaborem em projetos de outras pessoas e contribuam com soluções de problemas. E mais ainda, né, pessoal? Monitoramento de projetos. Às vezes tu tem um projeto imenso, com mais de 100 pessoas trabalhando. Como é que tu vai ter esse controle? De repente, você está com a tua versão de software está rodando, o teu jogo lá está rodando legal, aí vem um outro colega e sobe uma atualização. Qual é o risco dessa atualização? Ocorreu um bug no teu jogo. Qual é a consequência disso? Quebrou o teu jogo.
Como é que a gente resolve? Vai lá no GitHub, pega uma versão anterior que estava funcionando e sobe a versão anterior. Bloqueia a versão que está com bug. Então, o controle de software, ele é excelente para isso. Tá, pessoal? Para verificar as versões que estão sendo produzidas ou tem outra forma de se ver o GitHub como monitoramento de projeto. Por exemplo, tu tem 3 clientes que utilizam o mesmo software. Por exemplo, software de gestão escolar. Tem 3 universidades que utilizam o mesmo software. Só que cada uma tem a sua especificidade. Quantidade de usuários, quantidade de disciplinas, organização. Então, pode ser criado uma versão para cada escola, para cada universidade e deixar disponível lá para o cliente. Isso pode ser organizado através do GitHub. Só basta criar as brushes direcionadas a cada escola. Olha aí como funciona. Olha aí como funciona a arquitetura do GitHub. Um workspace, ele é tudo isso que está local aí é no teu computador, tá bom? Então, depois que tu instalou o GitHub no teu computador, tu está utilizando o workspace. O que é um workspace? Pode ser uma IDE, certo? Uma IDE que está no teu computador, tu está fazendo todo o teu código, aí tu vai fazer o quê? Tu pode usar o comando git add, tu vai dizer o seguinte, olha, eu já fiz esse código, eu quero subir ele para o meu repositório para ele ficar lá em nuvem para eu não perder. Vai que dá um problema no meu computador, vai que o meu computador queima, cai água. Um dia desse caiu o café aqui. Entendeu? Então, tu deixa tudo em nuvem, que lá está salvo. Tá bom, pessoal? Aí, o que é que o Git... Tu fez o teu código lá no Workspace, pode ser a tua IDE, no caso ali está o desenho lá do Studio Code. Aí tu faz o add para o teu stage. O que é esse stage? É um estado de... Quando tu fez o add, tu diz assim, esses arquivos eu quero que eles subam na nuvem. Aí o commit faz assim, não, tu quer fazer? Eu vou commitar. Eu vou pegar o git commit, eu vou envelopar eles num pacote para subir. E através do comando git push, ele vai empurrar ele para o repositório. Push. Empurrar ele para o repositório. Só que tem o sentido inverso. O projeto está lá funcionando, tal, só que o teu projeto está desatualizado, porque um outro colega já colocou um outro código lá. Aí você quer baixar as atualizações para o teu computador para tu estar com o teu código sempre atualizado. Como é que você faz? Você utiliza o comando git pull. O git pull, ele puxa, o git push empurra para o repositório. O repositório remoto, ele está na nuvem. Já vamos ver ele. Tá bom, pessoal? Pessoal, há alguma dúvida em relação ao que foi mencionado agora? Que legal, que legal. Olha, pessoal, isso aqui é um brinde, tá, pessoal? Isso aqui é um bônus para vocês, para a vida de vocês. Eu recomendo fortemente vocês, não precisa fazer faculdade para aprender isso, não precisa sair do ensino médio para fazer isso. Cara, tomem a rédea da sua vida profissional, vão lá, estudem GitHub. Como é que você faz? Você entra lá no site do GitHub e cria uma conta. Tá? É idêntico ao que vocês fazem, é idêntico a criar um e-mail, é idêntico a criar uma rede social. Vocês vão seguindo os passos, next, 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 ok? O que é que vocês precisam? Vocês precisam ter um nick, um nick válido, né? Que é aquele usuário válido, certo? E precisa ter, além do usuário válido, vocês precisam ter, criar a conta, né? Senha e tudo, deixar lá ele funcionando. Qualquer um de vocês pode utilizar isso gratuitamente. Depois que você criou a conta, você vai ter mais ou menos esse aqui. Esse aqui é a cara do GitHub, tá bom? Eu coloquei um exemplo dessa pessoa aí, Abner Souza. Tu pode colocar uma foto de você, aí é um portfólio, pessoal, certo? Aí é como se fosse o teu espaçozinho na nuvem. Aí tu cria o teu repositório. O que é um repositório? É um storage, é a tua pasta na nuvem, onde tu vai guardar todos os teus projetos lá em repositório. Professor,
Quantos repositórios eu posso ter no meu Git? Quantos você quiser. Certo? E dentro de cada repositório, tu pode organizar ele por branch, que pode ser linhas de trabalho. Então, dentro do repositório também tu pode ter inúmeras brushes. Então, é assim que se organiza o GitHub. Esse é o remoto, mas nós temos o da no desktop, que é na nossa máquina, tá, pessoal? Então, tem que entender o seguinte, nós temos um repositório lá em nuvem, certo? Nós temos um repositório lá em nuvem, e esse repositório, ele fica lá disponível para o mundo todo. Só que nós temos também o Git instalado na nossa máquina, tá, pessoal? Nós temos o Git instalado na nossa máquina, que é o Git Desktop. O que é que ocorre? Tudo que tu fizer na tua máquina, o teu diretório na tua máquina são as tuas pastas de trabalho. Tá? Quem não conhece aí o Windows é o teu o teu Windows Explorer lá, tuas pastas. O que é que o GitHub faz? Ele sincroniza a tua pasta do teu computador com o repositório online. Aí tu sobe o teu código para lá e deixa lá uma cópia fiel do que está na tua máquina. Isso é muito importante porque tu deixa de depender só da tua máquina e passa a utilizar a nuvem. Olha só, quando você tiver instalado já o GitHub Desktop na tua máquina, estiver utilizando, já tiver a conta lá no GitHub do repositório, lá remoto, você vai fazer o seguinte, você quer iniciar um projeto, você entra na pasta do teu projeto, no diretório do teu projeto e joga esse comando, git init. Git init, o que é que ele faz? Ele inicia o projeto do Git, ele fala para o Git, ei Git, eu quero que esta minha pasta seja monitorada pelo Git. Então, quando tu faz isso, git init dentro da pasta, através de uma linha de comando, o Git ele vai dizer, opa, a partir de agora eu estou monitorando essa pasta. Qualquer alteração, qualquer atualização, qualquer modificação que for feita nesta pasta, eu vou sinalizar que ela pode ser, o código é diferente do que está na nuvem. Aí eu vou dar a opção de subir o código ou não. Também nós podemos ver quais são as atualizações através do comando git status. Git os comandos são simples, todos começam com git na frente. E olha, status, para saber se tem alguma alteração ou não. Git init para iniciar. Só que nós temos inúmeros comandos. Dependendo do que você quer fazer, você quer iniciar, você quer enviar pacote, você quer somente monitorar, você quer baixar pacote, entendeu? Então aqui eu coloquei uma lista, nós não vamos nos aprofundar, até porque nós não temos tempo para fazer isso, mas eu recomendo a vocês chegarem em casa, quem tiver computador, dar esses comandos, instalar o Git Desktop na sua máquina, fazer a conta lá e sincronizar. Você vai ver que você vai criar lá um repositório, você cria um repositório idêntico lá na nuvem, idêntico como se você tivesse criando uma pasta no seu computador. Da mesma forma, você cria lá o repositório e dá um nome para ele. Minha pasta de trabalho, exemplo, MyPast. Aí, quando você estiver lá, aí você tem que informar o seu Git Desktop que você quer sincronizar a pasta do seu computador com a pasta remoto. Elas duas praticamente vão se transformar em uma só, porque elas vão estar linkadas. Tá bom, pessoal? E como é que você faz isso? Aqui eu coloquei alguns comandos. Tá bem pequeno, tá, pessoal? Mas eu fiz isso. Quando vocês baixarem o material, quem for utilizar o GitHub para dar os seus primeiros passos, quem ainda não utiliza, tá aí o comando e a descrição do comando. Tá pequeno aí, tá ruim de ver, mas quem pegar o PDF aí que vai ser postado aí na nosso class, vai conseguir ver, entendeu? Por exemplo, Git add. O Git add, ele adiciona os arquivos em que o Git vai trabalhar. Então,
Você tem uma pasta cheia de arquivos, mas você não quer utilizar todos os arquivos. Então você pode dizer, olha, eu quero utilizar esse arquivo, esse e esse. Pode utilizar 3 arquivos daqui de dentro. Aí você digita git add, informa os arquivos. Aí o que é que o Git vai fazer? Opa, eu vou pegar esses arquivos e vou colocar, vou deixar ele pronto para subir na nuvem. Aí você pode colocar assim, tem um git commit. O que é que o git commit faz? O git commit, ele pega uma mensagem e ele adiciona a mensagem ao pacote que tu quer subir. Ele dá nome e ele organiza aquele pacote para subir. É como se fosse aquela parte do correio que pega aquela tua embalagem, coloca lá no malote do correio, tudo bonitinho para subir. Tá? Temos o git push, como eu te falei, o git push. O git push é o seguinte, depois que tu adicionou os arquivos, disse quais são, pegou eles, envelopou através do commit, tu vai subir eles na nuvem. Tu vai subir através do comando git push, que na verdade é empurrar, né? Enviar todos os arquivos para o repositório remoto. O push, ele joga os arquivos para o repositório remoto. O pull, ele baixa os arquivos do repositório remoto. Pull, puxar, né? Puxa, empurrar, pull, puxar. Tá? Só que, como eu falei para vocês vão encontrar muitos trabalhos feitos no Git, muita coisa boa feita no Git. Como é que tu faz para pegar aquele trabalho que está no Git e baixar para a tua máquina? Temos o comando git clone. É bem sugestivo, pessoal, é bem simples de se entender. Conforme vocês forem utilizando o GitHub, vocês vão conseguir ter uma noção do quão é poderoso, quão é performático essa ferramenta. Temos o Branch. Tá, agora o Branch. O que é o Branch? O Branch, eu já vou passar para vocês uma imagem que vocês vão entender, mas o Branch, dentro do repositório, a gente tem organizado os trabalhos através de Branch. O que é um Branch? Um Branch é uma organização de trabalho, para não ficar tudo bagunçado, é como se fosse capítulos de um livro. Tá? Então, por exemplo, se tu quer pegar um trabalho grande e dividir ele em fatias, porque tu quer que várias pessoas trabalhem, várias equipes trabalhem, tu cria brush. E aquelas brush, elas vão sendo desenvolvidas simultaneamente em paralelo. É o mesmo projeto, só que aí a gente divide por equipe de desenvolvedores. Cada equipe de desenvolvedor vai fazer a sua parte paralelo, aí depois a gente usa o comando merge, que é unir, e aquele parte que estava separado passa a fazer parte da principal. Nós sempre vamos ter uma brush main, que é a principal, ou master, tá bom, pessoal? Sempre vai ter a primeira, e depois a gente vai criando as outras para fazer o trabalho em paralelo. E toda vez que nós criarmos uma branch, automaticamente também a gente vai ter um certo tipo de controle da versão, em qual branch ela vai estar localizado. Tá? O git merge, como eu falei para vocês, a gente está numa branch aqui em paralelo, aí depois eu quero colocar ela na principal, porque eu quero que ela se transforme no projeto principal, porque já está pronto aquele código. A gente usa o código merge. Tá aqui alguns comandos básicos, vocês vão ler aí quando chegar em casa. Tá bom, pessoal? Tá aí, ó. Olha os brushes aí. A gente sempre vai ter a principal, que é a master, só que nós vamos dividindo, podemos conseguir dividir ela em algumas outras linhas paralelas para ser trabalhado por equipes em tempo real e de maneira simultânea. Olha aí, no GitHub, uma brush é uma ramificação ou cópia separada do código-fonte que permite aos desenvolvedores trabalhar em recursos, corrigir erros e testar novas ideias sem interferir no repositório principal. Então, pessoal, vamos imaginar que lá no master, lá na linha principal, o software está rodando, a empresa está funcionando, os funcionários estão utilizando, então tu não pode pegar e ficar fazendo alterações nesse master, porque ele está em produção. A gente diz que ele está em produção, porque ele já está sendo utilizado pela corporação ou pelo teu cliente. Então, imagina que você está utilizando o software da Nubank.
Está utilizando, fazendo seus pagamentos e tal, pagando boleto, fazendo empréstimo, se endividando, comprando na Shopee. De repente, trava o Nubank. O que acontece com a tua vida? Desmorona, né? Tu precisava fazer pagamentos, precisava comprar, precisava pagar, precisava baixar um dinheiro, precisava comprar um lanche, pagar um ônibus, tu não consegue. Por quê? Porque alguém não utilizou de uma maneira correta o GitHub e está tentando fazer atualização na brush principal. Olha aí o que acontece. Falta de planejamento, falta de organização, não está sabendo utilizar o Git. Só que empresas, claro que isso não acontece no Nubank, né? Eu estou falando assim, de uma empresa amadora, que não tem uma gestão de controle de código performática, né, responsável. Porque o que é que vai acontecer? Geralmente essas atualizações, elas são programadas. Elas são programadas, são feitas num espaço de tempo chamado de janela de manutenção ou gap. Aí toda vez que, por exemplo, essa linha aí, develop, essa linha laranja aí, para ela subir, para ela se juntar à linha vermelha, ela já tem que ter sido testada e aprovada por uma equipe de testadores e daí já tem que ser mostrada para alguns clientes. Se não tiver feito isso, é um tiro no pé. Ok, pessoal? Vai dar caca, vai dar erro, vai dar problema. E nós temos também, tipo, o teu software está funcionando, né? E de repente tu quer criar uma nova funcionalidade, que a gente chama em desenvolvimento de feature. Tá? Tu tá lá o teu software e aí tem que inserir uma nova funcionalidade, um novo botão, alguma coisa nova. Também tu pode criar uma branch só para uma feature X. Eu quero que o Nubank agora agende o meu pagamento no dia que cair o meu salário, eu quero que ele já pague todos os meus boletos. Essa é uma feature, isso é um funcionamento, isso é uma funcionalidade. Aí você vai pegar com os teus desenvolvedores, né? Olha só, primeiro ele baixou uma cópia. Como eu faria a leitura desse branch aí? O vermelho é o principal, está funcionando. Aí a equipe de desenvolvedores, né, fez um clone do que está funcionando. Baixou do vermelho e virou laranja. Aí do laranja, ele pegou duas equipes para fazer duas funcionalidades diferentes. Aí ele fez o feature azul, entregou para uma equipe. Pegou o feature verde, entregou para outra equipe. O que é que vai acontecer? A equipe azul terminou. Então ela vai fazer um merge, ela vai pegar aquele código novo e somar ao código laranja. O verde é a mesma coisa, terminou. Aí o que é que a equipe de develop vai fazer? Ela vai testar. Aí o laranja ainda está testando, o código já está novo lá, já está testando. Quando o código estiver testado, aprovado, certificado, tudo certinho, aí ele vai fazer um merge para cima do vermelho, porque o que está funcionando é o master. Sempre o GitHub vai ter um branch master. Ok, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Beleza. Parece simples, e mas tem uma importância significativa na vida profissional de vocês. Esse aqui é só a ponta do iceberg. Eu estou só passando para vocês aí somente para gerar um interesse. Muitos de vocês vão se aprofundar aí no GitHub e vão lembrar de mim quando eu estiver estudando lá, lembrando, olha, professor, bateu bastante nessa tecla, disse que era para a gente estudar, porque esse é o futuro. Esse é o presente, na verdade. É assim que funciona, pessoal, na vida real, tá? Saindo aqui da escola, entrando na vida real, quando vocês chegarem lá na vida profissional de vocês de programador, é assim que vai funcionar, tá? Cada máquina de vocês vai ter um repositório local, que vai estar mexendo no código, à torta e à direita, vai estar lá alterando, atualizando, mexendo, e vocês vão estar fazendo o que a gente chama de deploy. Vocês vão estar subindo o código, né, para cima do repositório a todo momento. Eu fiz uma alteração, subiu. Fiz uma alteração, subiu. Isso aqui vai ser um fluxo. Parece assim um tráfego de pessoas, um tráfego de
um transporte de pessoas, né? Vai toda hora indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Por exemplo, no exemplo que a gente tem aí, nós temos o Change, tem a Marys e tem o Angels. Né? Cada uma está na sua máquina. Não interessa onde eles estão, eles só precisam ter o acesso à internet. Eles precisam ter o acesso à internet, eles precisam estar conectado ao repositório central que eles estão fazendo a alteração, e eles precisam ter na máquina deles o Git desktop instalado na máquina deles, para eles poderem fazer essa conexão e estar tudo sincronizado, pessoal, sincronizado. Vamos fazer aqui um passo a passo, tá? do GitHub. Você tem lá a sua pasta de arquivos. Sua pasta de arquivos está lá, está tudo o seu código, você é um programador, e a partir desse momento você diz assim, não, agora eu vou utilizar, eu vou subir ele no meu repositório. Repositório é uma palavra também muito utilizada. Repositório, ele é sinônimo de GitHub. GitHub é sinônimo de repositório. E quando se fala em repositório, basicamente vocês estão falando em nuvem, tá? Computação em nuvem. Para quem não tem conhecimento, intimidade com a nuvem, temos vários tipos de nuvem. Temos a Amazon, temos a Azure, da Microsoft, temos inúmeras. Temos da Google lá, né, o Drive. Só que aqui nós também temos o GitHub, ele é paralelo a todas essas. Ele é, como já foi dito, uma rede social que trabalha apenas com desenvolvimento. Tem outras coisas que a gente pode encontrar no Git? Tem. Em um outro momento, eu estava pesquisando uns livros, alguns e-books. Eu fui lá no GitHub, digitei, encontrei um perfil lá que tinha todos os livros que eu queria para baixar, disponível, tipo uma biblioteca. Aí você me pergunta, professor, o senhor não falou que isso aí era apenas código? Não, pessoal, não é apenas código, como eu te falei, é um repositório, é uma pasta em nuvem. Só que os programadores, eles utilizam o GitHub para isso. O GitHub, ele tem plugins para todas as linguagens de programação. Então, se tu tiver uma IDE, tu estiver utilizando uma IDE, nós já vimos o conceito de IDE aqui, pessoal. Pessoal, vamos lá, vamos acordar um pouquinho aí. Qual o conceito de IDE? Me fale aí, o que é uma IDE em programação? É uma plataforma, né, pessoal, que a gente faz a codificação, uma interface gráfica que a gente consegue fazer a codificação do nosso programa, correto? Essas IDEs, elas já têm o plugin do GitHub, já vem nativo, certo? Então, só pelo fato de tu utilizar uma IDE e ter o Git Desktop instalado na tua máquina, quando tu estiver configurando lá o teu código, a IDE já vai te falar, olha, esse código não está em repositório, quer subir ele no repositório? Aí tu vai seguindo os passos lá da IDE. Tu diz que sim, certo? E essa IDE já vai subindo o teu código direto. Toda vez que tu fizer, toda vez que tu salvar aqui na IDE, a IDE já sobe esse teu código lá no repositório. É muito prático, é muito simples. Vamos continuar. Aí tu chega lá no teu repositório, né? Aí vamos supor que tu não está utilizando IDE, tu está utilizando lá o teu código direto no repositório, lá na tua pasta. Aí tu joga lá, depois que tu está dentro da pasta, tu joga git init. Quando tu jogar esse comando git init, aí eu já falei para vocês, o Git ele vai começar a monitorar aquela pasta. Aí tu pega lá, eu quero pegar esses arquivos, quero subir na nuvem. Aí git add all. O que é que ele está falando? Eu quero subir todos os arquivos da nuvem. Mas tu chegar e falar, pô, professor, tem arquivo aqui que é muito pesado, eu não quero subir. Beleza, tu vai tirar o all e vai colocar especificamente os arquivos que tu quer que suba.
E ele vai pegar e vai envelopar somente os arquivos. É como se tu pegasse o teu mouse e fosse clicando nos arquivos que tu quer organizar eles. Aí tu vai colocar um commit. O que é o commit? Como eu falei para vocês, o commit, ele vai pegar o que está tudo tudo que tu adicionou, ele vai pegar e dizer assim, opa, agora eu vou organizar ele para subir em um pacote. Aí vai colocar um nome, olha só, git commit -m, que ele quer que tu adicione uma mensagem. Olha só, por exemplo, nesse exemplo que eu estou colocando, ele está subindo um arquivo chamado readme, leia-me.md. Aí ele está colocando, ó, e essa legenda, ela vai ficar lá como uma organização do teu código para alguém, quando pegar o teu código, ler essa atualização. Aí, beleza. Beleza, professor, eu já fiz, já comitei, já tem algo para enviar, mas como é que eu sincronizo a minha pasta com o repositório remoto? Eu uso esse comando aí, ó, git remote add origin, aí tu vai colocar o endereço do teu repositório, porque quando tu criar o teu repositório, ele vai ter um endereço, ele vai ter um link. Tu criou o teu repositório aí ele vai te disponibilizar um link, tu vai copiar esse link, clicar no botão, opa, copiei o link do repositório. Aí tu vem para cá, tá utilizando tua máquina. Aí quando tu jogar o comando git remote add origin, o origin, pessoal, ele está fazendo o link da tua máquina para o teu repositório. Tem que colocar o endereço do repositório, desta forma aí. Você só vai substituir o que está em azul pelo teu real endereço do repositório. Quando você fizer isso, ele vai dar um OK, certo? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu já estou sincronizado. Todo o comando que tu fizer, o GitHub vai conversar contigo. Tipo assim, quando você jogar lá o git init, ele vai responder projeto GitHub inicializado. Aí você vai colocar git add, aí ele vai dizer, olha, os arquivos já estão adicionados. Git commit, já existe um commit só esperando o comando para subir. Quando você colocar lá git remote, ele vai dizer, o diretório X já está sincronizado com o repositório em nuvem. Ele vai te dando passo a passo. Aí o que é que tu vai fazer? Todo commit, tudo que foi comitado, ele só está esperando para ser empurrado. É como se fosse uma bola de beisebol, certo? Só está esperando o jogador lançar. Aí, beleza. O jogador lançou através desse comando aí, git push, certo? Lembra que, olha lá, origin. Quem é o origin? É o remoto. O origin é o remoto. Então, ele vai jogar para lá. Ó. Desculpa, o origin é o teu desktop. E o teu remoto, ele já está pegando a brush lá, porque quando, como eu te falei, quando você vai criar um repositório, ele tem que ter pelo menos uma branch. Só que vocês concordam que no repositório ele pode ter várias brushes, então tu tem que descrever qual é a brush, porque se tu não colocar o brush, ele vai já te jogar sempre para a principal. Então tu vai jogar o comando git push -u, que ele vai mandar uma mensagem, certo? Daqui do teu desktop para a brush que está lá no repositório. E pronto, ele vai te dizer. Depois que tu fizer esse comando, aí ele vai te dizer, tantos commit realizado com sucesso. Beleza, foi. Ah, professor, como é que eu tenho certeza que funcionou? Quando você for lá no teu repositório remoto, que é gráfico, você acessa o seu repositório, clica lá no teu repositório, o teu arquivo que estava na tua máquina, ele tem que aparecer lá em cima. Em tempo real, pessoal, sincronizado, em tempo real. É fantástico. Recomendo vocês a fazer qualquer coisa. Digita qualquer texto, qualquer besteirinha, txt, aí tu sobe ele, faz esse procedimento aí, através de linha de comando, que vocês vão ver ele lá no GitHub de vocês. O inverso também ocorre, como eu falei para vocês. Vocês já encontraram um projeto lá, vocês querem baixar, ou então, vocês podem fazer o seguinte. Tu subiu o teu projeto está lá no GitHub. O teu colega
quer te ajudar a desenvolver esse projeto. O que é que tu vai falar para ele? Ó, entra lá no meu Git, faz um clone do meu projeto. Essa é a linguagem do desenvolvedor. É clone, é Git, é push, é commit, entendeu? Então, a tua equipe, o teu colega que está aí do lado, ele está fazendo contigo um trabalho. Infelizmente, nós não vamos poder fazer esse prático nesta disciplina. Mas quem sabe, ano que vem, na próxima disciplina, a gente consiga fazer bem prático, bem mais prático essa disciplina. A nova disciplina. Então, vamos lá. O que é que tu precisa? Tu precisa dizer para ele, ó, baixa eu já subi o meu projeto lá no meu Git, pode baixar lá, pode fazer um clone e alterar. Quando ele fizer um clone, ele baixa para a máquina dele. Alterar, ele também consegue alterar. Pessoal, nós temos aí 30 minutos, certo? Vamos fazer aquela atividade. Ah, alguma pergunta, pessoal? Tem alguma pergunta sobre o que foi ministrado aqui, sobre GitHub? Não, né, pessoal? Então vamos testar nosso conhecimento? Tudo que o professor falou aqui. Vamos fazer aquela atividadezinha, valendo ponto. Quando vocês terminarem, a gente faz a correção aqui, tira alguma dúvida. Vamos sair, vocês vão assistir outra aula e na volta nós vamos fazer a prova. Pessoal, 20 minutinhos para resolver. 8h40, não, 8h30, 8h35 eu volto, tá bom, pessoal? Até daqui a pouco. Vou ficar aqui só aguardando vocês.
Olá pessoal, voltamos. E aí, como é que foi a atividade? Foi tranquilo? Teve alguma dúvida aí, alguma questão que eu possa colaborar, que eu possa ajudar? Eu não estou ouvindo. Ah, que legal, muito bom. Pessoal, apesar de parecer fácil, esse é o dia a dia do programador, tá? Então, se vocês estão achando fácil, excelente, vocês estão no caminho certo. Olha, hoje nós vimos, como eu falei para vocês, foi uma aula rápida porque hoje nós estamos repleto de atividade, né? Vimos a parte de repositórios remotos. Temos outros, tá? Não tem só o GitHub, tem o GitLab, tá? Tem outros repositórios. Falamos sobre Brush, né? Que são as linhas de configuração. Os comandos, os principais comandos para se fazer desde a instalação, desde a configuração do teu Git desktop até subir o teu código para o teu Git repositório. E os controles de versões, né? Como é que eles são organizados, os controles de versões? Através daqueles commits. Cada commit tem uma identificação. Cada commit, quando ele vai lá para cima, ele tem quem fez o commit, quando fez o commit e o que foi feito no commit, que é através da mensagem. Deixa eu ver mais. Pessoal, uma dúvida do professor. Algum de vocês aí já fez algum cadastro no GitHub? Tá. O GitHub é o seguinte, tu encontra pessoas no GitHub idêntico como tu identifica pessoas na rede social, tá? Pode ser pelo nome, pode ser pelo nick. Tá bom, pessoal? Por exemplo, o professor, ele tem o GitHub dele lá. Quem quiser ver os trabalhos lá, quem quiser ver os códigos, é só acessar, né, fazer um cadastro lá na plataforma e procurar o professor, Emanuel Reis, que você vai encontrar lá os projetinhos do professor. Tá bom, pessoal? Professora Jéssica, você acha viável passar alguma prova nesse restinho de tempo ou a gente pode aguardar aí para fazer só no segundo horário? Tá bom. Pessoal, pode, po- Não entendi, Jéssica. Pode repetir para mim, por favor? Eu gostaria, sabe por quê? Porque eles vão ficar sem nota. Então, então eu percebi que pelo menos 50% da turma, não, dessa turma aí é menos, da turma da primeira série tem menos, né? Então essa turma aí eu acredito que uns 30% não fizeram. É bom se atualizar, né? Ver quem não fez, vai compensar na média, tá? E aquela nota lá, eu estou levando em consideração que todo mundo entregou o trabalho, né? Só que, Jéssica, até hoje eu te entrego o enunciado do trabalho, tá? Mas é só uma formalização, tá? Para ser entregue na semana que vem. Semana que vem, pessoal, semana que vem vai ser idêntica a essa, porque na quarta-feira nós vamos ter a prova do Se Liga. Então nós não vamos ter a aula de Game Design novamente, tá bom? Então quando for na sexta-feira, nós vamos fazer a segunda avaliação, tanto de Game Design como de programação de jogos digitais 1. Então a próxima semana ela vai ser idêntica a essa, tá, pessoal? Vai ser eu vou passar uma revisão simples no primeiro horário e aí em seguida
Vamos passar a prova no segundo horário. Tá bom, pessoal? Jéssica, pode ficar à vontade aí para cobrar aí quem não fez, tá? É rápido, é múltipla escolha. Por nada, por nada. Pessoal, o professor tem uma dúvida. Essa nossa semana, hoje, nós estamos concluindo a parte de conteúdo, tá? Semana que vem a gente já está entrando na reta final, né, do semestre, do trimestre. E basicamente vamos fazer só a parte avaliativa. Dentro dessa disciplina aí, que nós vimos, tem alguma expectativa de vocês que não foi suprida? Tem algum assunto que vocês gostariam de ter visto e não foi ministrado? Algo ficou pendente aí em relação ao conteúdo? Tá. Olha só, eu, como professor, e também sou aluno, né? Faço ainda alguns cursos. Eu posso falar para vocês que a minha expectativa nesse curso, eu gostaria que ela fosse bem mais prática. Eu gostaria de estar dentro de um laboratório com vocês, passando código para vocês estarem executando. Só que o tempo, né? O tempo não nos permitiu. A gente teve poucos dias de aula e a gente não conseguiu fazer essa parte tanto de conteúdo e de código. Vamos torcer para que dê tudo certo e ano que vem a gente consiga dar continuidade a esse curso de programação de jogos digitais, que a gente vai ter um tempo, vai ter um ano todo para fazer essa parte de laboratório, tá, pessoal? Eu gostaria muito que a parte de programação de jogos digitais fosse feita dentro de laboratório com código, né? Vocês jogando lá os códigos e vendo eles acontecerem. Eu não sei como é o laboratório aí, eu não sei se tem computador para todo mundo, eu não sei qual a realidade aí da escola. Mas esse curso ele foi bem teórico, a teoria ela é importante, mas a prática ela é fundamental. Tudo bem, pessoal? E Jéssica, então eu vou me ausentar agora, tá? Eu vou aguardar o segundo horário, 10h10, correto? Tá bom, às 10h10 eu vou retornar com a aplicação da prova, mas pode ficar à vontade para passar a prova para eles. Eu vou entrar no estúdio às 10h10, tá ok? Não apareceu lá nas respostas, porque quando você faz quando você aplica, eu não sei se, quando aplica lá a atividade, ela chega para mim como resposta. Pode ser que respondeu, mas não enviou. Pode fazer de novo então, tá bom? Tá ok. Até logo, pessoal. Até daqui a pouco. Oi, agora sim. Vai passar a prova agora, professora? Tá bom, professora, eu vou ficar aqui no estúdio, tá? Qualquer coisa é só chamar. Tá ok, professora.
turma, tudo bem? Como é que foi a recuperação? Tudo certinho? Tá fácil, né, pessoal? Tá fácil, tá manteiguinha, né? Tá tranquilo. Essa turma é boa, tava acompanhando as notas aí, o pessoal saiu bem. Alguns deslizes aí, mas tá sendo recuperado aí no dia de hoje. Pessoal, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí? Quer esclarecer algum assunto? Vamos falar um pouco aqui sobre as próximas semanas, tá? A próxima semana, ela vai ser uma semana idêntica a essa, vai ser um pouco puxado. Nós provavelmente não vamos ter aula na quarta-feira, devido à prova do Se Liga, que vocês vão fazer nos primeiros horários. Então, na sexta-feira, nós vamos ter uma aula parecida com essa. Vamos revisar a matéria, vamos revisar o primeiro tempo a matéria e no segundo tempo vamos fazer as duas provas de segunda avaliação, tanto de Game Design como de programação em jogos digitais. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Em relação ao trabalho, eu vou postar hoje o enunciado do trabalho, mas é aquilo que a gente conversou, é para fazer um enredo, né? Deixar um enredo lá, tudo legalzinho, lá, tudo direcionado do jogo que vocês haviam combinado comigo no primeiro dia de aula. Pessoal, lembrando, o trabalho ele vale 2 pontos nas duas avaliações. Então, ele compõe nota nas duas avaliações. Ele é um presente de Natal. Por favor, não deixem de entregar, porque senão a nota de vocês vai lá para baixo. Tá bom? Isso é 20% da nota de vocês em cada avaliação. Tá bom? Deixa eu ver mais. Falei sobre o trabalho, falei sobre a avaliação. Então, pessoal, praticamente nós temos mais 2 semanas de aula, tá? O trimestre já está encerrando. A semana que vem vai ser uma semana de avaliação e a outra semana vai ser a entrega do trabalho e recuperação para quem ficar. Ok, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Tá tudo certo? Professora, tudo certinho, professora? Nós temos 10 minutos, dá para corrigir sim. Só um momento que eu vou pegar a prova aqui. Pode colocar a tela, produção. Sempre que falar assim, produção. Vamos lá. Vamos começar por Game Design. Primeira questão. A timeline, ou linha do tempo, é uma representação gráfica e linear de uma sequência de eventos em ordem cronológica. Na animação, a timeline é uma visualização do tempo que permite aos animators controlar a sequência de frames e keyframes. A afirmativa está? Certo, né, pessoal? Certo. Vamos para a segunda questão. Na engine Unity, possui vários artefatos que poderão ser manipulados e criados pelo desenvolvedor de jogos. Sendo assim, qual das opções a seguir define as ações dos objetos na cena e a jogabilidade do jogo criado? Todo mundo marcou script aí? Correto, pessoal. Script. Beleza, vamos lá. Terceira questão. Marque a alternativa que corresponde ao conceito de animação 2D do tipo rotoscopia, vista em sala de aula.
Primeira alternativa. É uma técnica de animação que consiste em desenhar quadro a quadro sobre uma filmagem real, de forma a criar uma ilustração que reproduz os movimentos e contornos de personagens e objetos da cena. Segunda questão. É uma técnica de animação que cria a ilusão de movimento a partir de uma série de fotografias de objetos inanimados tirados quadro a quadro. Terceira opção. É uma das técnicas de animação mais antigas e simples. Ela pode ser feita de forma analógica, com uma câmera e objetos como papel, cartão, tecido, ou de forma digital, como a criação de elementos em pedaços e animados. Quarta opção. É uma técnica de animação que consiste em desenhar cada quadro de forma manual e individual. Quando os quadros são reproduzidos em sequência, cria-se a ilusão de movimento. Qual é a questão certa? Essa aqui? Pessoal, esse é o conceito de stop motion. É a A, pessoal. Sabe por quê? Sabe por que a A? Porque é uma filmagem real. Lembra de como foi feito os desenhos lá da Disney? Eles faziam a cena com atores reais e o desenhista ia desenhando as formas, tá, pessoal? Então, essa aí, rotoscopia, eles encenam e desenham a partir da encenação. Vamos para a quarta questão. Marque um benefício de se usar prototipagem para a criação de jogos digitais. Uma grande perda de tempo e dinheiro, capaz de atrasar a entrega do jogo, não previne que erros ocorram antes do código final? Redefinição de novas ideias durante o processo é reduzida devido à pequena contribuição do usuário. É uma ferramenta de validação e comunicação muito eficaz que permite testar as ideias e experiências durante o desenvolvimento de um jogo. Essa aí, né, pessoal? Prototipagem é a bola da vez. Quinta e última questão, não menos importante. Marque a alternativa correta em relação ao conceito de engines para jogos digitais. É apenas uma linguagem de programação para jogos digitais? Conhecida como motor do jogo, é um programa de computador ou conjunto de bibliotecas que simplifica o desenvolvimento de jogos eletrônicos? Essa aqui, né, pessoal? Ok? Game design já foi. Vamos agora para a recuperação de programação. Vamos lá, pessoal. Primeira questão da avaliação de recuperação para programação em jogos digitais 1. Primeira questão. Também chamado de lib, do inglês library. As bibliotecas de código são uma coleção de módulos que contêm dados e funções auxiliares que podem ser reutilizados em diferentes programas e aplicações. A afirmativa está? Certa, né, pessoal? Aqui só os crias, não vão errar. Marque a opção que não corresponde ao conceito de lógica de programação, visto em sala de aula. Constantes e variáveis. Está correto, né, pessoal? Dispositivos de entrada e saída de hardware.
Essa aqui, pessoal. Funções e procedimentos, está correto? Funções e procedimentos, está correto? Laço de repetição e estrutura de desvio de fluxo contém lá na lógica? Beleza, mais uma gabaritada. Vamos para a terceira questão. Marque a alternativa correta em relação ao conceito de IDE para a programação de jogos digitais. Não oferece a interface gráfica ao usuário? Essa aqui é o contrário, né, pessoal? Ela oferece a interface gráfica. Letra B. Obrigatoriamente, cada IDE pode ser utilizada pela sua própria linguagem de programação específica? A palavra errada é obrigatoriamente, tá, pessoal? Existe IDE para linguagem de programação específica? Existe. Mas também existe IDE que utiliza mais de uma linguagem de programação. Tá bom? É a sigla para Ambiente de Desenvolvimento Integrado em Português, que se refere a um software que reúne ferramentas para facilitar o desenvolvimento de aplicações. Isso aqui, né, pessoal? É a maior, né, pessoal? Tá certo. Vamos lá. Essa prova tá muito fácil, pessoal. Tá mais fácil que aquele curso lá do BOP lá. Um algoritmo é uma sequência finita de ações que, quando seguidas, resolvem um problema ou realizam uma tarefa específica. A afirmativa está? Beleza, pessoal. Essa aqui é outra, é um presentinho de Natal essa aqui, né? Sobre o conceito de prefabs em Engine e Unity, Ministério de Sala de Aula marque a alternativa correta. É uma plataforma de desenvolvimento 3D em tempo real que permite criar aplicativos 2D e 3D? É essa, pessoal? Letra B. Através dele é possível realizar sequenciando desenhos ligeiramente diferentes, normalmente a 24 quadros por segundo, para dar a impressão de movimento? Permite a importação de sprints e oferece o renderizador no mundo 2D avançado? São game objects pré-configurados que podem ser criados na cena e armazenados no projeto. A partir deles, é possível criar cópias chamadas de instâncias que podem ser usadas em diversas cenas. É a maior, né, pessoal? Beleza, pessoal? Esse é o gabarito da prova de programação. Quem estudou, se deu bem. Pessoal, por hoje, o nosso objetivo foi alcançado. Gostaria de agradecer a presença de todos. Tá bom? Hoje foi um dia pesado, foi um dia denso, mas conseguimos realizar com sucesso. Obrigado por todos, obrigado por estar aqui. Nos veremos na próxima semana, na próxima aula. Um bom final de semana a todos. Fique com Deus. Até mais.